Olá! Hoje, a gente vai mergulhar nos ensinamentos de um místico do século XX chamado Neville Goddard. E a ideia principal dele é, ao mesmo tempo, muito simples e completamente radical. A nossa imaginação não é uma fantasia, ela é a força que cria a nossa realidade. Bom, vamos direto ao coração da coisa. Essa frase aqui é a ideia central do Neville. Não se trata de esperar, nem de ter esperança. Se trata de sentir, aqui e agora, a emoção de já ter aquilo que se deseja. É uma mudança total de perspectiva. E é aqui que o negócio fica realmente interessante, sabe? Este nosso papo não é sobre pensamento positivo superficial. A gente vai explorar uma premissa muito mais profunda. A de que a consciência é a única realidade e que aquilo que a gente imagina com sentimento se torna inevitavelmente o nosso mundo. Para Neville, a imaginação não era uma fuga da realidade. De jeito nenhum. Era a própria substância da realidade. Ele ensinava que tudo, absolutamente tudo que a gente vê ao nosso redor, primeiro foi um ato dentro da imaginação. Agora, o ponto crucial é este. Não estamos falando de sonhar acordado, de ficar de bobeira. Neville define a imaginação como a própria força criadora do universo e que ela opera através de cada um de nós. Ele até chamava de Deus no homem. É algo bem poderoso. Então, se a imaginação é esse poder todo, como é que a gente usa isso de propósito, deliberadamente? Bom, é aí que entra o método prático dele, que ficou conhecido como a Lei da Assunção. Ok, vamos destrinchar esse método. O segredo, o pulo do gato, está nos passos 2 e 4. A cena que a gente cria tem que acontecer depois que o desejo já se cumpriu. Por exemplo, em vez de se imaginar recebendo dinheiro, a pessoa se imagina contando para o amigo que pagou uma dívida. E o sentimento é tudo. Tem que sentir como se fosse real. E essa tabela aqui ilustra essa mudança de chave perfeitamente. Pensar no objetivo mantém ele lá longe, à distância. Mas pensar a partir do objetivo, bom, aí significa que a gente já se mudou psicologicamente para lá. A gente já está vivendo naquele estado do desejo realizado. Não está mais com fome, está satisfeito. É essa mudança interna que serve como gatilho para tudo. Uma coisa muito legal sobre o Neville é que ele não ficava só na teoria. Ele falava a partir da experiência. As palestras dele são recheadas de histórias, tanto dele mesmo quanto de seus alunos, para mostrar na prática que essa lei realmente funciona. Essa é talvez a história mais famosa dele. Perceba a sequência. O desejo, o ato de imaginar com persistência, o confronto com a realidade externa que parecia dizer não. E, finalmente, a manifestação de um jeito supernatural, incluindo até o detalhe da cabine de primeira classe. Incrível, né? Mas isso funciona para influenciar outras pessoas? O Neville diria que a gente não influencia os outros, a gente só muda a nossa própria percepção sobre eles. Vamos dar uma olhada nesse caso. Olha que interessante o conselho. Não foi para ela ir conversar com o filho, foi para ela entrar por dentro no estado do desejo realizado. O foco era todo na sensação tátil, em sentir a pele lisa em vez do pelo áspero da barba. E o ponto crucial é este. O mundo lá fora se reorganizou para se conformar com a imaginação dela. O filho tomou a própria decisão, por suas próprias razões. Mas a causa original, a sementinha, foi o ato de imaginar da mãe dele. Agora, a gente chega numa das técnicas mais poderosas do Neville, algo que dá para aplicar imediatamente. Ele chamava de revisão. Essa pergunta aqui desafia totalmente a nossa percepção de tempo, né? Neville ensinava que o passado não é algo fixo porque ele só existe na nossa imaginação. E se ele só existe na imaginação, ele pode ser mudado. É como se fosse uma higiene mental. Em vez de levar os ressentimentos do dia para a cama, a gente limpa tudo na imaginação. Ao fazer isso, Neville afirmava que a gente muda a natureza dos eventos que ainda vão acontecer. Para ilustrar o poder da revisão, vamos ver este caso bem dramático que ele compartilhou. Um rompimento familiar que já durava 2 anos, cheio de dor e ressentimento. Ela não ficou remoendo a dor, ela fez o oposto. Substituiu a memória negativa por uma memória ideal. E ela persistiu nisso, nessa nova realidade imaginada, por 7 noites seguidas. O mais impressionante aqui é como a realidade externa espelhou o ato interno de imaginar, quase palavra por palavra. A revisão não só fez ela se sentir melhor, ela literalmente reestruturou o mundo dela. No fim das contas, os ensinamentos do Neville nos levam a uma mudança fundamental de perspectiva sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Essa é a grande conclusão. A gente deixa de ser vítima das circunstâncias para se tornar o centro que opera a nossa própria realidade. A responsabilidade é imensa, é verdade, mas o poder também é. Essa é a essência da mensagem dele.
Não é sobre pedir ou esperar. É sobre ter a coragem de assumir, por dentro, a identidade da pessoa que se deseja ser, antes mesmo de qualquer prova no mundo lá fora. E assim, a gente fica com essa pergunta. Se Neville estiver certo, os únicos limites que existem são aqueles que nós mesmos aceitamos em nossa consciência. A questão não é se a imaginação cria a realidade, mas sim o que cada um de nós vai ousar imaginar hoje.